Tiago 1, verso 2. Meus amados irmãos, eu estou lendo aqui na versão King James, talvez esteja um pouco diferente aí do telão. Considerai motivo de júbilo, motivo de alegria, o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, ou deve ter ação completa, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor sempre fala conosco através da Bíblia. E te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor venha preparar o nosso coração para receber a tua palavra. Que em nome de Jesus, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, tudo aquilo que vem para trazer distração e nos tirar, ó Deus, daquilo que o Senhor quer ministrar sobre nós, seja repreendido em nome de Jesus. Fala ao nosso coração essa noite, em nome de Jesus, amém? Ter alegria por passar por provação. Isso é um exercício, né? E é também um mandamento, é uma ordem. Tem 2 versículos que eu gosto muito, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí um que está lá em Neemias, deixa eu ver se eu anotei certo, Neemias 8:10. Quando Neemias estava falando com todos aqueles que se dispuseram a trabalhar na reconstrução do muro. Quem já estudou o livro de Neemias? E aí veio o desânimo, porque tinha tal de Sambalate e Tobias que se opunham a eles, que inventava fofoca, que tentava trazer contenda. Parece comum nos nossos dias? Sim, né? Aí Neemias dá aquela palavra de ânimo e vira para eles e fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então isso aí fica muito fácil da gente entender por que que Deus nos ordena, por que que Ele manda a gente se alegrar. Porque quando nós nos alegramos, nós recebemos a força do Senhor, nós somos fortalecidos pelo Senhor. E aqui Tiago está falando, tende motivo de grande alegria. Você está passando por muita provação? É muita luta? Se alegre por isso. Por quê? Para isso, para a gente passar por diversas provações, nos alegrando, a gente precisa de fé, não precisa? O autor de Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que ainda não existe. É você ter fé e convicção na palavra do Senhor. É você, por mais que esteja passando por lutas, por tribulações, por dificuldades, você conseguir olhar para o problema que você enfrenta hoje e se alegrar. Porque embora você não saiba como, embora você ainda não tenha descoberto quando, você tenha certeza de que tudo coopera para o seu bem, porque você ama a Deus. Você tenha certeza que Deus vai transformar essa situação contrária, essa situação ruim, em algo benéfico na sua vida. E quanto mais provação eu passo, mais fé eu tenho. E essa fé, ela produz perseverança. E a perseverança, ela é essencial para o sucesso. Quando a gente tenta uma coisa e não consegue, o nosso ímpeto é o quê? Desistir. Isso não é para mim. Tentei e não deu certo, não é para mim. E a gente desiste. Isso não é bíblico. Eu tenho que ter perseverança. E a perseverança deve ter ação completa.
se eu persevero nas minhas provações, segundo a palavra de Deus aqui em Tiago, eu serei aperfeiçoado, eu serei completo, a fim de que não me falte virtude alguma. Nós precisamos de perseverança. Ah, mas eu tentei, eu dei o meu melhor, eu me esforcei ao máximo, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, espiritualmente, naturalmente, não deu. Eu vou desistir? Fala alto. Não, eu vou perseverar. Eu vou perseverar. Eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece, então eu posso perseverar. Eu estou cansada, eu estou exausta, eu vou para dentro do quarto, eu choro para Deus, eu falo, Deus está doendo, está difícil demais. No outro dia eu acordo cedo, eu lavo o rosto e eu falo, eu vou continuar. A minha luta não acabou, a minha bênção não chegou, eu vou perseverar. Você está entendendo? Perseverança. Por quê? A gente vai passar por situação ruim. A Bíblia diz que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Não é só o ímpio que passa por lutas. O justo também passa. Aquele que serve a Deus também passa por perseguições, passa por lutas, por dificuldades. Só que nós conhecemos a palavra e nós sabemos que em cada luta, em cada dificuldade, nós precisamos nos alegrar. Porque a gente olha para o problema e fala, tá aí uma oportunidade que Deus está me dando para me aperfeiçoar, para me fazer crescer, para me fazer ser completo, amém? E tem um personagem, essa foi a introdução que eu falei para vocês. Tem um personagem que Deus falou muito comigo. Está lá em Gênesis, volta lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 45. Deus nunca perde o controle. Se você está passando por uma provação, o negócio está difícil, era antes só um vendaval, começou a campanha de Daniel, já virou uma tempestade, o negócio está ficando cada vez pior, se alegre no Senhor, persevere, porque embora aparentemente você esteja retrocedendo, fala bem forte, Deus nunca perde o controle. De novo, Deus nunca perde o controle. José. José. Vamos fazer recapitular aqui, para a gente não ler a história toda que é muito grande. José é jovem, um garoto de 17 anos, recebe de Deus sonhos. Quem conhece a história de José? Deus revela para ele o propósito que Deus tinha já estabelecido na vida dele através de sonhos. O interessante é que a gente não lê em nenhum lugar da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe um lugarzinho da Bíblia que faz alguma menção que nos leva a entender que Deus mandou José contar para os seus irmãos. Tem? Você já leu? Deus não mandou José contar. Deus revelou para José, deu para ele assim... Ele não sabia como que isso aconteceria, mas deu para ele uma miragem, né? Uma amostra, um trailer. Deus não falou para ele contar. Quando a gente estuda a vida de José, a vida de Jacó, a vida dos outros filhos de Jacó, a gente vê que José não tinha um relacionamento muito bom com seus irmãos. Isso não é certo, isso não é saudável. A gente pode depois fazer toda a análise de Jacó como pai, porque muito dos problemas que os irmãos de José tinham com ele, tinha a mão de Jacó aí também, na postura como pai, mas isso é assunto para um outro momento. Mas você que é pai, eu te encorajo a estudar sobre isso, porque nós queremos ser bons pais, né? Mas José vai lá e conta.
E aí eu quero que você imagine um garoto de 17 anos. Quem já teve 17 anos? Eu já. Foi ontem que eu tive. Quem aqui tem mais ou menos 17 anos? Tem alguns aqui. Ai, Lude, você tem quase 17 anos? Eu não sei se José foi contar os sonhos assim, naquela ingenuidade apenas, ou se ele foi meio que para fazer pirraça com os irmãos. Porque a gente faz isso com os irmãos, não faz? Faz. Depois que a gente virar adulto, até que não. Mas quando é criança, quando é adolescente, eu não sei. Eu não sei qual foi a intenção de José. Mas algo que eu pensei essa semana. Talvez, se José tivesse ficado caladinho, se José tivesse guardado no coração dele os sonhos que Deus deu para ele, talvez os dias seguintes, os anos seguintes de José teriam sido diferentes. Que esse sonho ia acontecer, ele ia acontecer de qualquer jeito, porque era um sonho de Deus. Foi Deus compartilhando o propósito dele para a vida de José. Mas talvez Jacó não teria que abrir mão de estar com a sua família, de estar na casa do seu pai. Vocês estão entendendo? Talvez ele não teria passado pelo que ele passou. Foi jogado na cisterna. Foi depois quase morto pelos irmãos, porque tinha os irmãos que queriam matar. Foi vendido como escravo. Chega no Egito como escravo, a gente vê a mão de Deus ali agindo sobre ele, virou gerente da casa de Potifar. Dali ele vai para a cadeia, ele vai para a prisão. Então talvez José tenha contribuído para essa história dele. Deus deu o sonho, Deus não mandou ele sair contando. E quando a gente estuda a vida de José, sem você conhecer o final, sem a gente saber, como se a gente estivesse lendo pela primeira vez, qual seria a nossa análise? Gente, esse homem só está dando para trás. Esse homem só está retrocedendo na vida dele. É ou não é? Ele era filhinho de papai. Jacó já era um homem rico nessa época, já tinha muitas posses. De herdeiro de um pai rico, ele passa a escravo. Ele chega no Egito como escravo. Potifar compra ele. Pela inteligência de José, pela habilidade que José tinha, que ele tinha aprendido com seu pai, ele vira o administrador. Aí, humanamente falando, naturalmente a gente fala, não, melhorou um pouco, né? De escravo, agora ele já tem uma certa... Só que aí ele cai na cilada de uma mulher. E aí a gente já analisando com nossa experiência adulta, eu acho que ele deu bobeira, sim. Porque eu não acredito que ele foi o primeiro homem que a mulher de Potifar deu em cima. Com certeza, todos os servos ali da casa de Potifar já sabiam muito bem como era a conduta e a postura daquela mulher. E ele deu bobeira, porque ele ficou sozinho em casa com ela. Homem correto, homem íntegro. Eu não estou falando que não é, tanto é que ele fugiu. Mas ele deu bobeira. Às vezes, nós nos colocamos em situações péssimas. Não porque a gente errou, pecou, não presta. Não, José prestava. José era um homem de caráter, tanto é que ele fugiu. Mas ele errou. Não pecou, mas ele errou. Como que ele, conhecendo e sabendo quem era a mulher de Potifar, ele se permite estar numa situação vulnerável como aquela? Quantas vezes, por ingenuidade, E a gente não pode ser ingênuo. A Bíblia diz que a gente tem que ser sagaz como a serpente, mas puro como a pomba. Mas nós não podemos ser ingênuos. Amém? Quantas vezes nós nos colocamos em situações vulneráveis que podem muitas vezes levar as pessoas a questionarem o nosso caráter, a nossa idoneidade, porque nós erramos.
Vocês entenderam a diferença? Erros que José cometeu fez com que a trajetória dele fosse a que nós lemos na palavra. Da casa de Potifar, esse homem vai para a prisão. Naturalmente falando, na nossa análise, acabou, né? O cara está preso, sem perspectiva nenhuma de ser solto, de sair da prisão. Como é que ele vai reinar sobre os irmãos? Como é que o sonho dele de adolescente, de 17 anos, vai realizar com seus irmãos, se curvando e prostrando diante dele? Acabou. Mas Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. A gente muitas vezes atrapalha. A gente muitas vezes dificulta. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Por causa de Deus? Por causa deles. Por que às vezes a gente fica perambulando muito tempo no deserto? Fala, por causa nossa. Mas Deus nunca perde o controle, amém? Põe a mão no seu coração e fala, Deus nunca perde o controle. Eu posso errar, eu posso agir com ingenuidade, eu posso, meter os pés pelas mãos, mas Deus nunca perde o controle. E algo tão lindo e tremendo que eu vejo na palavra de Deus. Naturalmente falando, a gente fazendo a nossa análise, José na prisão, acabou, não tinha jeito do sonho dele de se realizar. Mas foi exatamente a prisão que mais aproximou José do seu destino. Foi na prisão que José conheceu o copeiro do rei. Foi na prisão que José falou para o copeiro do rei o que ia acontecer. E ainda vira e fala, não se esqueça de mim quando o faraó te restituir. Passou 3 dias, não passou muito tempo não. 3 dias o copeiro foi restituído. Ele lembrou de José? Não. Tendes motivo de grande alegria o passar por provação. Se eu passo por muita provação, eu vou ter fé. A fé vai produzir em mim o quê? Perseverança. A fim de quê? De que eu seja aperfeiçoado e completo. Perseverança. Por que o copeiro não lembrou de José? Porque José ainda precisava daquela aprovação. Porque José ainda precisava desenvolver fé e perseverança. Eu não sei você, mas eu imagino que por muitas noites, José naquela prisão, deitava e se lembrava do sonho de 17 anos. E falava, Deus, eu creio, o Senhor pode. Foi o Senhor quem me deu esse sonho. Tanto querer quanto realizar vem do Senhor. Eu creio, eu vou continuar crendo. Nós precisamos das provações. É por isso que Tiago fala, tem de motivo de grande alegria. Passa algum tempo. Faraó tem um sonho. O copeiro então se lembra de um preso que revelou o sonho dele e que aconteceu exatamente como ele falou. E Faraó manda chamar José. E aí vocês conhecem a história. José vira governador do Egito. E aí olha o que acontece aqui no capítulo 45, verso 26. Então, eles aqui são os filhos de Jacó, anunciaram, José ainda vive e é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No capítulo 46, verso 1. Israel partiu com tudo o que possuía. Chegando a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Naquela mesma noite, Deus falou com ele por meio de uma visão e o chamou, Jacó, Jacó, e ele respondeu, eis-me aqui. Então Deus continuou, eu sou o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Nesse momento aqui, quem lidera a família é José. Foi por causa da influência de José que
todo o povo de Israel, toda a família de Jacó, eu anotei aqui, tá, gente? Eu estudei, eram 70 pessoas. Nesse momento, a família de Jacó somava 70 pessoas. Foi por causa da influência de José que todos eles puderam morar no Egito e crescer e se multiplicar e se tornar a grande nação de Israel. Deus nunca perde o controle. Embora as aparências tentam passar a imagem de que não tem jeito mais na sua vida, Deus nunca perde o controle. Nada pode impedir a mão de Deus de operar o que Ele quer. Pode até parecer que você está vivendo um retrocesso na sua vida. Aí você olha para esse aparente retrocesso, enche o peito de ar e fala bem forte: Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Nada, nem ninguém pode deter a mão de Deus. Os irmãos de José não puderam fazer nada. Os mercadores que compraram José não puderam deter o poder de Deus. Potifar, a sua esposa, a prisão não conseguiu deter o poder de Deus. Olha para essa aparente derrota. Olha para a vida que você tem hoje, que você às vezes sente que você está caminhando para trás, que você está retrocedendo. Olha para ela com os olhos de fé e fala: não, Deus está me aperfeiçoando. Deus, eu te agradeço por essa situação que eu estou vivendo. Eu te agradeço por essa prisão. Eu te agradeço por essa tribulação. Eu te agradeço por esse retrocesso, porque eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado. E aquilo que o Senhor me prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Nada detém o poder de Deus. Um herdeiro rico virou um escravo, que depois virou um presidiário, e que saiu da prisão e se tornou governador. Nada, ninguém pode deter o poder de Deus. Tudo aquilo que Deus prometeu para você vai cumprir. Se por algum motivo, por ingenuidade, por falta de domínio próprio, que às vezes a gente tem em algumas situações, você acabou metendo os pés pelas mãos, não preocupa não, pode até dar volta, mas aquilo que Deus prometeu Ele cumpre. Ele é fiel. Tem de motivo de grande alegria o passar por provação. Uma das coisas que eu acho que a gente pode concordar é que José foi perseverante. Ele não desistiu. Quando os irmãos vêm, a gente lê no relato ele chorando, né? E rasgando o coração diante de Deus. Não perca essa certeza e convicção de que Deus está no controle, de que Ele vai fazer. Ai, bispo, eu ainda não recebi nenhuma resposta, Deus ainda não, Ele vai fazer. Eu não sei te falar quando, eu não sei te falar como, mas eu sei que Ele vai fazer. A Bíblia está cheia de exemplos. Pode demorar uma semana, pode demorar um dia, pode ser instantaneamente, pode levar anos, mas Ele vai fazer. E enquanto isso nós estamos sendo aperfeiçoados, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Deus nunca perde o controle. Nunca. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Alegria na provação gera em nós fé. A fé gera em nós perseverança. A perseverança nos traz aperfeiçoamento e nos faz viver os sonhos de Deus.
Quanto mais alegria eu tenho na provação, mais fé eu tenho, mais perseverança eu tenho, mais eu vou resistir àquele que vem contra mim, mais eu vou sendo aperfeiçoado, mais perto eu fico de viver os sonhos de Deus na minha vida. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a força que a gente precisa para suportar a tempestade, para atravessar no meio do deserto e viver os sonhos de Deus para nós, amém?